Olá, vamos então para a segunda aula de orações coordenadas. Começamos na aula passada falando de período simples e período composto, falamos da diferença de dependência e independência que as orações têm, e agora nós vamos falar das falamos também das orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Agora nós vamos falar das orações coordenadas sindéticas, dos tipos. Vamos falar das conjunções como elas se relacionam. E o importante aqui é entender como que cada conjunção, ou melhor, qual a função de cada conjunção dentro da oração. Repare, nós vamos falar de vários tipos, e o ideal não é que você decore o tipo de oração coordenada, sindética, aditiva, adversativa. O foco não é esse. O foco é que você tenha um conjunto de ferramentas que você possa utilizar quando você estiver escrevendo. Em nenhum momento você vai lá estar escrevendo e vai pensar assim: bom, acho que eu vou colocar uma oração coordenada sindética adversativa aqui, que o texto vai ficar muito legal. Não, você não vai fazer isso. Eu não faço isso e eu não conheço ninguém que faça isso. Porém, quando você estiver escrevendo um texto e você acabou de usar um mas, você não vai usar o mas novamente, você vai usar um porém, um todavia, no entanto, entretanto, logo, então, você vai usar um e, não só, mas também. Então você vai ter um conjunto de elementos que você vai poder escrever melhor os seus textos. E é essa a ideia, que você consiga articular as suas ideias com um conjunto de ferramentas que é a nossa língua. A língua serve para isso, para que a gente possa se comunicar. Então, aprender a se comunicar, usar essa língua que nós temos a nosso favor é o fundamental, tá certo? Chega de conversa, vamos para a aula, vamos para a lousa. Ok, agora nós vamos falar aqui, opa, deixa eu abrir aqui, das orações coordenadas sindéticas. Vamos falar de novo, vamos relembrar, pegar o fio de onde nós paramos, as sindéticas e sindéticas, tá? As orações coordenadas sindéticas e assindéticas, nós já vimos, né, na aula passada. Fabiano olhou o céu, suspirou e seguiu viagem, ok? Nós temos aqui Fabiano olhou o céu, suspirou e seguiu viagem. Três ideias, ok? A primeira é uma assindética. Por que assindética? De novo, ela não inicia-se com um conectivo. Quando a oração não inicia-se com um conectivo, ela é uma assindética. A segunda também é assindética. Repare que ele não iniciou-se com um conectivo também. Já a nossa terceira é uma sindética. Por quê? Porque sim, ela iniciou-se com um conectivo E. Carlão, como que eu vou saber que o E é um conectivo? O E sempre vai ser um conectivo, tá? Ele sempre está ligando uma coisa a outra, e geralmente são orações, tá certo? De novo, relembrando, na aula passada eu falei, mas eu gosto de relembrar as coisas. Sindeto é o nome da conjunção que também é um conectivo, é a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Ah, lembre-se, a de ausência. Eu não vou escrever olha, escrever com mouse é uma maravilha, né? A minha letra é feia, mas nem tanto, tá, gente? Ausência. Esse A é de ausência. Bom, seguindo aqui. Então, três ideias, três orações, período composto, assindética, e a última é sindética. Vamos agora, então, relembramos já o que era sindética e assindética, vamos para as coordenadas sindéticas. Nós vamos falar desses camaradinhas aqui agora, das conjunções. Na língua portuguesa, as conjunções são uma classe gramatical que pertence às conjunções, tá certo? Você não lembra das classes gramaticais? Tem aula aqui explicando as 10 classes gramaticais. Procura aí em algum lugar, tá bom? Se vira! Sindéticas aditivas. Então vamos lá. As sindéticas, como eu expliquei na aula passada, elas têm nomes, tá bom? Então são 5 tipos de coordenadas que nós vamos ver aqui que existem na língua portuguesa. A primeira delas é a aditiva. Por que aditiva? Porque dá a ideia de adicionar uma ideia à oração anterior. Carla, mas você falou que as sindéticas elas não dependem. Na verdade, elas não dependem gramaticalmente, sintaticamente, mas elas dependem semanticamente. O que é semântica? Sentido. Quando eu acrescento uma oração à oração anterior, eu acrescento uma ideia. Mas se eu tirar, ela não perde o sentido, ela perde uma informação, mas não perde o sentido, certo? Olha esse exemplo que eu dei aqui. A professora explicou a matéria e tirou dúvidas. Repare que eu tenho a primeira oração aqui. Opa, cadê? Ah, não.
Aqui, ó. A professora explicou a matéria, tá aqui, primeira oração. Acabou, período simples. Eu posso dar essa informação. A professora explicou a matéria. Ponto final. Eu posso acrescentar ainda. Tirou dúvidas. Ou a professora tirou dúvidas. Eu não coloco aqui o sujeito de novo porque é uma redundância, não precisa. Mas eu tenho a segunda oração. Na verdade, o e está junto ali, tá? Mas eu deixei separado aqui para você entender. Repare que eu tenho aqui a primeira oração, que é uma coordenada assindética. Já vimos isso na aula passada e relembramos no início dessa aula. Por que que ela é uma assindética? Porque no início dela não tem nenhum conectivo. Carlão, mas e esse A? Esse A não é conectivo, meu amigo. Esse A é um artigo do substantivo professora. Se fosse professor, seria o professor, artigo, tá? Que acompanha substantivos. Se você não sabe o que é um substantivo, eu tenho uma aula aqui no meu canal também explicando como você identifica um substantivo. E eu falo disso lá, eu falo do uso do artigo, por exemplo, tá? Então procura aqui, tá aparecendo aqui agora, como identificar um substantivo. Então vamos lá. A professora explicou a matéria e tirou dúvidas. Repare que eu tenho agora uma oração coordenada sindética, vamos só chamar de oração sindética aditiva. Aditiva. Ela adiciona uma ideia aqui. Carlão, se eu estou fazendo uma prova, eu posso escrever só aditiva ou oração sindética aditiva? Aí depende, tá bom? Se você tem um professor que ele quer que você escreva tudo exatamente como está na sua apostila, como está no seu livro, aí você tem. Eu particularmente não quero. Eu quero que você entenda a ideia do que está acontecendo aqui. Que entenda que essa oração está sendo adicionada a essa, que essa é uma oração aditiva. Para mim já está bom. Se você entender que essa é uma oração, se você colocar numa prova minha, eu pedi para classificar, você coloca embaixo aditiva, para mim tá ótimo. Por quê? Não, mas aí como que você vai saber se a pessoa entendeu ou não entendeu? Meu amigo, se ela sabe que é uma aditiva, ela sabe que é uma oração, ela sabe que é coordenada, porque faz parte aqui da estrutura da coordenada, ela sabe que é sindética, porque para ser aditiva tem que ser sindética, escreveu aditiva. Se você entendeu isso para mim, meu amigo, tá show de bola. Tá tranquilo até aqui, tá bom? E nós temos aqui uma conjunção aditiva. O nome completo dela é conjunção coordenativa aditiva. Mas só uma conjunção aditiva tá de bom tamanho, certo? Tranquilo? Eu tenho outros tipos. Eu tenho o NEM. O NEM é quando tem uma ideia negativa, tá? Já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. O mas também. O mas também geralmente usa com não só. Mas eu coloquei o mas também, que é uma locuçãozinha aqui, tá? Mas também, como também, é a mesma coisa. Tem outras, mas essas são as principais. Vamos para outros exemplos aqui para você entender. Ó, ele não leu o livro nem explicou o motivo. Repare, a sindética aqui, porque ele é um pronome, não é uma conjunção. O verbo aqui é devolveu, então ele não devolveu. A ideia é não, negativa, tá? Nem explicou. Faltou uma vírgula aqui, vírgula também se usa, tá? Não devolveu o livro, nem explicou o motivo. Verbo aqui explicou, certo? Então repare, primeira oração, segunda oração. A sindética é a primeira e a segunda é sindética aditiva, porque tem o nem. Carlão, mas toda vez a primeira vai ser sempre assindética. Não faz sentido a primeira ser assindética. Calma lá, meu jovem. Calma lá, porque vai ter um tipo, e daqui a pouco você vai ver que sim, as duas são assindéticas. Seguindo aí, tá bom? Próximo exemplo. Meu pai não só comprou a bicicleta, mas também me ensinou a andar nela. Repare que eu tenho um não só. Carlão, não só a conjunção? Alguns livros mostram que faz parte, mas outros não. Eu gosto de pensar que sempre tem. Poderia não ter? Vamos pensar? Meu pai comprou a bicicleta, mas também me ensinou a andar nela. Ficou estranho, né? Não só uma coisa, mas também outra. Então, sempre que for usar o mas também, o como também, coloque o não só. Fica uma escrita mais redondinha, mais bonitinha, e você está aprendendo a escrever bonitinho, não é verdade? É isso que você está fazendo aqui. Então, vamos lá, não esqueça do não só. Mesma coisa. Meu pai não só comprou, olha o verbo da primeira oração, esta daqui também é uma oração assindética, olha, quase fiz um coração. É uma oração coordenada assindética e essa daqui é uma sindética aditiva, porque o mas também, ó, cuidado, não é só o mas. O mas pertence a uma outra, a um outro tipo de oração sindética que nós vamos ver daqui a pouco.
Neste caso, eu tenho que ter os dois, o mas também, ok? Se for o mas sozinho, é outra coisa e nós vamos ver daqui a pouco. Tem que ter o mas também para ser aditiva. Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas se confundem, né? Pensam assim, ah, viu o mas então é adversativa, que é a próxima que nós vamos ver. Então, quando for mas, olha bem, é só mas? Ah, então tem que ter mais uma coisinha que eu já falo, mas é o mas também? É aditiva, certo? Ok, agora sim nós vamos para a adversativa. A adversativa tem ideia de oposição. Por isso que você tem que ficar atento, para não confundir com mas também, ok? Saí cedo de casa, mas cheguei atrasado para o serviço, ao serviço. Gente, se eu saio cedo para o trabalho, espera-se que eu chegue no horário no serviço, concorda? Mas cheguei atrasado. Então o mas sempre vai ter uma ideia de oposição. Imagine que você tá com uma namoradinha ou com um namoradinho lá e ele ou ela chega pra você e fala assim: "Gosto muito de você. Você é muito bacana, você é muito legal. A gente dá muita risada, mas, ih, meu amigo, minha amiga, falou mas, lá vem bordado, porque o que, se ela falou que você é legal, que você é bacana, que você é divertido e vem o mas, o que vem depois do mas é sempre o contrário do que ficou. Então, o bom que ela fala, você é chato, você é irritante, mas, opa, então o que vem depois é legal. Sacaram? Então tem que ter uma ideia de oposição. Então, de novo, primeira oração, tá? Eu tenho aqui sair cedo de casa. Assindética. Por que assindética? Não tem sindeto. Carlão, não aguento mais ouvir você falar. Vai ter que ouvir mais, porque é assim que a gente aprende, com repetição. Então, não tem sindeto no início, ela é uma assindética. Já a minha segunda oração tem sindeto, tem o mas. Então, ela é uma sindética lá. Primeira oração. Assindética, ausência de sindeto. A segunda é uma sindética adversativa. Ok, ideia de adversidade, oposição. Eu não posso falar assim, saí cedo de casa, mas cheguei no horário certo no trabalho. Não faz sentido. Não há uma ideia de oposição. Eu poderia usar o e. Saí cedo de casa e cheguei cedo no horário. Cheguei no horário no trabalho. O e adiciona uma ideia à outra. O mas, não. O mas tem que ser oposição, tá certo? Eu tenho uma conjunção, então, adversativa. Quais conjunções que existem? Existem várias, tá? Eu coloquei as principais aqui. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Olha quantas palavras você pode usar no lugar do mas. Então, se você vai fazer uma redação, você vai ter prova de redação daqui a pouco. Você está lá escrevendo um texto e você já usou o mas, para que o texto fique com coesão, para que ele fique amarradinho, bonitinho, não convém ficar repetindo termos, palavras. O ideal é que você evite repetições. Então, olha as ferramentas que eu estou te dando aqui, ó. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Cara, você vai colocar um entanto, um no entanto, você vai colocar um todavia na sua redação, a sua professora vai colocar estrelinha na sua nota. A professora não vai só dar 10, ela vai dar 10 com estrelinha, com coração, vai passar batom, dar um beijo na sua nota, na sua prova ali, de tanta alegria que ela vai ficar de ver que você sabe usar as conjunções da maneira que eu estou te ensinando aqui. Olha a moral. Olha a moral que eu estou te dando aí para essa aula. Então, seguindo aqui. Você pode inclusive usar e trocar. Nesse caso aqui, diferente do e, que não dá para usar o nem no lugar do e, aqui dá. Saiu cedo de casa, porém chegou atrasado ao serviço, certo? Vamos ver outros exemplos aqui. O time teve as melhores chances, entretanto, a partida terminou empatada. De novo aqui, ó. Assindética, ela é uma adversativa, é uma assindética. A primeira é uma assindética aqui, certo? Não tem sindeto, já a segunda tem o sindeto. Entretanto, Carlão, cadê os verbos? Teve, é o verbo teve aqui e terminou. Terminou é o verbo da segunda oração, ok? Convidei-a para a minha festa, contudo ela não aceitou. Contudo, olha que bonito usar o contudo aqui no lugar do mas, né? O todavia ela não aceitou. Puxa vida, todavia não é qualquer um que usa, né? Para usar todavia tem que ser alguém diferenciado aí. E agora você tem essa oportunidade de ser essa pessoa diferenciada que vai fazer um texto caprichado na prova de redação. Vamos para as orações sindéticas alternativas. Então, olha lá, já aprendemos aditiva e já vimos adversativa. Vamos agora ver a alternativa. Alternativa
Vamos comer pizza ou comer hambúrguer? Eu poderia colocar o hambúrguer aqui, o comer ficaria implícito, mas eu quis colocar o verbo para não confundir. Vamos comer pizza ou hambúrguer? Então, a alternativa, eu tenho uma ideia de escolha, escolha, ou uma coisa ou outra, ok? Repare que a primeira oração ela é uma assindética também, ó, não tem significa, eu tô enjoando já, todas são, todas não, não são, às vezes não é, você já vai ver daqui a pouquinho, nessa mesa você vai ver uma que não é. Ou vamos comer hambúrguer. Essa aqui é uma sindética alternativa. Eu tenho aqui, como eu já falei, a primeira é uma oração assindética, a segunda é uma sindética, porque eu tenho uma conjunção alternativa. Então, uma sindética alternativa. Quais são as conjunções alternativas? Eu tenho o ou sozinho, tá? Única dessas aqui que é usado sozinho é o ou, sozinho ou junto, né? Como nós vamos ver. Pode ser o ou, pode ser o ora, ora. Aí tem o quer. O quer aqui não é verbo. Quer não é verbo querer, ok? Tem outros, mas eu coloquei as conjunções principais. Vamos ver outros exemplos e você vai entender perfeitamente o que eu falei antes. Ou conversamos agora, ou nunca mais conversamos. Olha que ultimato aí que alguém deu para alguém. Repare agora aqui, meu jovem amiguinho. Ou conversamos agora, eu tenho aqui uma sindética no início. Repare que ela começou com uma conjunção alternativa. Ou conversamos agora, ou nunca mais, tá? Então, duas vezes aqui, assim que eu uso. Então, neste caso, eu tenho uma alternativa, uma sindética alternativa no início e uma outra alternativa depois. Eu não posso começar com alternativa e na sequência ter uma outra, tá? A não ser que eu tenha uma terceira oração. Mas aqui eu tenho duas orações sindéticas alternativas. Carlão, então só com as sindéticas alternativas que eu vou ter no início aqui? Só, nas coordenadas sim, tá? Nunca você vai ter uma oração coordenada sindética no início e a última e a segunda assindética. Fica meio complicado, estranho, tá? Não faz sentido. Ok? Então, outros exemplos aqui para aprendermos. Aqui a alternativa também. Vamos ver o uso do quer. Quer você venha, quer você não venha, iremos ao cinema. Eu coloquei três orações aqui. Olha que curioso. A primeira oração, ela é uma sindética, porque eu tenho aqui o quer. Repare, o quer aqui não é verbo querer. O verbo aqui é venha, ok? Venha. E aqui de novo o venha, que é um outro verbo. E nós temos o terceiro verbo que é iremos, tá bom? Então aqui eu tenho a primeira oração, quer você venha, é uma sindética alternativa. A segunda oração também é sindética alternativa, quer você não venha. E a terceira é uma assindética, porque aqui eu tenho apenas uma vírgula ligando a terceira com a anterior, que é a segunda. Certo? Então, esta é o tipo de oração, essa é a oração que sim, a primeira pode ser uma sindética alternativa. Então, aditiva, adversativa e alternativa. Tem mais uma aqui com hora. Ora as crianças brincam no quintal, ora querem assistir televisão na sala. Ou seja, em um momento elas brincam no quintal, em um momento elas querem televisão. Cara, um momento pode ser? Pode ser também, tá? Porque tem essa função, ok? De novo, primeira oração coordenada sindética alternativa, segunda também oração coordenada sindética alternativa. O verbo aqui é brincam, o verbo aqui é uma locução querem assistir, ok? Locução verbal conta como se fosse um verbo só e é lógico que você já sabia disso. Muito bem, próximo, tá acabando, tá? Só tem mais dois tipos. Sindética conclusiva, uma ideia de conclusão, fechamento, tá? Você faltou muito, portanto, terá que fazer recuperação, tá? Faltou um ponto final aqui, também se usa. Você faltou muito, portanto, terá que fazer recuperação. Repare, primeira oração, verbo faltou. Segunda oração, o verbo terá, ok? Terá. Carlão, e o fazer é o que você terá, tá? E é uma outra construção, mas se atente nesse lance aqui do faltou e terá. Eu tenho aqui a primeira oração, a segunda oração. A primeira, como nós já vimos, é uma assindética, ok?
que ela não começa com nenhum sindeto, nenhuma conjunção. A segunda começa assim com o portanto, que ele conclui. Eu posso trocar por então. Você faltou muito, então terá que fazer outra prova. Primeira assindética, segunda sindética conclusiva. Ele conclui algo em relação ao anterior. Conjunção conclusiva, tá? Quais são as conjunções que nós temos aqui? O logo, o portanto, por isso, o então, o pois, depois do verbo, tá? Isso é importante. Vou mostrar nos exemplos que você vai ver. Os dados da pesquisa são claros, por isso, mudaremos a estratégia do projeto. Portanto, mudaremos a estratégia. Logo, mudaremos a estratégia. Então, mudaremos a estratégia, ok? E o pois. A noite está chegando, precisamos, pois, de um posto de gasolina. Repare que ele está depois. A primeira é a assindética. Carlão, então aqui é a sindética também? Não, não é a sindética, porque ele sempre estará depois do verbo, tá? É como se ele fosse espichado para lá. Mas essa é uma sindética conclusiva, porque tem no caso da assindética, gente, ela não tem conjunção em lugar nenhum. Repare, a noite está chegando, a informação toda foi passada e o conectivo não está em nenhum lugar ali, ok? Ela está aqui no depois do verbo, mas está aqui. Uma outra coisa que eu gosto de chamar atenção, cuidado para não pensar que quando tem conjunção no meio, a conjunção está no meio, é lógico, porém eu gosto de pensar que ela está no início da segunda. Quando você pensa que ela está no início da segunda, você não se confunde com o anterior, porque às vezes as pessoas falam assim, a frase inteira é uma oração coordenada sindética aditiva. Você pega lá no primeiro exemplo que eu dei, você vê o E, toda essa frase é uma oração coordenada sindética aditiva. Não, a oração inteira não é a frase inteira não é uma oração. A frase são duas ou três orações. O que nós temos é uma frase com orações coordenadas sindéticas ou assindéticas. Quando você entende que a conjunção inicia a oração, a conjunção está no início da oração, fica muito mais fácil de você perceber isso, certo? E a última, que é a explicativa, ela dá uma justificativa. Lembra do porquê? Tem uma aula de porquê aqui também, deve estar aparecendo aqui em cima em algum lugar. Quando você usa o porquê junto, é uma explicação, uma resposta. Você está justificando alguma coisa. Fiquem quietos, porque a palestra já vai começar. Essa vírgula está em lugar errado, tá? Essa vírgula, fiquem quietos, vírgula, porque a palestra já vai começar. Então eu tenho aqui o Fiquem Quietos, que é uma assindética, e a segunda, porque a palestra já vai começar, está na sequência, oração coordenada assindética e oração coordenada sindética explicativa. Tem uma conjunção explicativa aqui. Quais são as conectivas aqui, as conjunções? O porquê, o que com ideia de porquê, e o pois agora antes do verbo. Cara, eu não entendi o que. O que com função de porquê? Vamos usar aqui? Faz de conta que não tem o por aqui, ó. Esquece o por. Fiquem quietos, que a palestra já vai começar. Percebeu? O que com função de porquê, tá? Outros exemplos. Não saia sem agasalho, que a temperatura cairá durante a noite. Porque a temperatura cairá durante a noite. Perceberam aqui? Mesma ideia de porquê. Primeira, a sindética. Segunda, sindética explicativa. Vou ao mercado, pois esqueci de comprar refrigerante. Repare que agora o pois está antes do verbo, sacaram? Vou ao mercado, pois esqueci de comprar o refrigerante. Aqui o verbo é saia e aqui é cairá. Aqui é o vou e aqui é o esqueci, tá? E o comprar, Carlão, não é verbo? Também, já falei que é verbo. Ele tem função de verbo, mas aqui não. Quem esquece, esquece de algo. O que é o de algo aqui? De comprar refrigerante. Então, tudo isso aqui funciona como objeto direto aqui. Ele tem função de substantivo. Mas depois a gente fala disso lá em transitividade verbal. Tem aula de transitividade verbal no canal também, certo? Muito bem, então é isso. Terminamos as nossas aulas de orações coordenadas sindéticas. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima. Fui!